Pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui vão deixar vocês de boca aberta. Pode preparar o cinto de segurança, porque o que eu vou trazer aqui é muito forte sobre o cenário da prisão do Braga Neto. Vazou esse vídeo aqui de um grande jurista que revelou tudo, traz tudo. Nós vamos acompanhar aqui qual é o cenário da real situação. E mais, o senador, vou trazer para vocês aqui, o senador não tem papas na língua, ele solta o verbo em relação ao que está acontecendo no STF. É muito sério, é muito forte o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Você precisa saber e prestar muita atenção. Pare tudo agora, pare tudo para você prestar atenção no que eu vou trazer para vocês aqui. Vazou esse vídeo e eu vou compartilhar essa informação aqui que é muito urgente, muito importante. São duas informações e a última você vai ficar chocado. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa esse joinha para mim, para fortalecer esse canal, para a gente continuar trazendo a real, trazendo a informação verdadeira aqui. E eu trago a informação e você deixa nos comentários a sua opinião. Pelo menos uns 30 mil likes aqui para fortalecer o canal. E você comenta aqui embaixo muito sobre o que eu vou trazer aqui. Isso vai ajudar a gente a fortalecer o canal. Nosso canal é democrático. Eu trago a informação e você deixa aqui nos comentários a sua opinião. Preste atenção agora, gente. Pare tudo. Preste atenção. Muita atenção. Porque eu não vou dizer cenas fortes, mas as palavras são fortes, tá? Vou preparar aqui para você, você vai ficar de boca aberta, o que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou compartilhar agora, nesse exato momento, compartilhando muita atenção, muita atenção. Prisão do general Braga Neto. Nesta prisão de general Braga Neto, ele foi preso, segundo os jornais, eu estou reproduzindo o que eu li ontem e hoje nos jornais, se deu porque o coronel Cid, numa delação premiada, teria dito que, enfim, haveria possibilidade, não tem as palavras de que teria, enfim, havido alguns atos que poderiam justificar, como, por exemplo, um eventual financiamento que ele não sabia de quanto era, do agro, que também já desmentiu. E por essa razão, pela delação premiada e por ele ter conversado com o pai do coronel, ele foi preso sob obstrução. Há uma decisão do Supremo Tribunal de 2019, Supremo Tribunal Federal, e relatoria do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, muitos livros escritos juntos, que diz o seguinte: não pode haver prisão baseada em delação premiada. Por uma razão muito simples. Na delação premiada, para o cidadão obter aquilo que ele pretende, que é a liberdade, ele fala aquilo que aqueles que estão inquirindo querem que ele fale. Por essa razão, a decisão do Supremo é de que, em base da delação premiada, não pode haver prisão. E creio eu que a lei, não tenho certeza se é esse número, 3.964, do Congresso Nacional também, feita em função da Lava Jato, em que foram anuladas por pressão as delações premiadas, dizia que, por força de delação premiada, não pode haver prisão. Então, de rigor, nós tivemos uma prisão contra a jurisprudência do Supremo, segundo o que eu li nos jornais, e uma prisão contra a própria legislação que proíbe, porque aquele que quer ficar solto de uma prisão, ser liberado de uma prisão, ele, pelas pressões psicológicas, etc., termina sendo encaminhado para, enfim, fazer uma série de afirmações, o que levou, por causa da Lava Jato, a eliminação daquelas delações, e quase todos aqueles que se confessaram corruptores foram perdoados. Um editorialista do Estado de São Paulo, um grande editorialista, Nicolau Cavalcanti,
escreve na segunda-feira que a decisão de prender com base na delação premiada do coronel Cid é algo que fere a própria jurisprudência e a lei do Supremo. A jurisprudência do Supremo e a lei do Congresso Nacional. De tal maneira que o que eu estou trazendo, eu sou apenas um professor de direito e um advogado. Nunca tive cargo público nenhum. A vida inteira só quis ser advogado e professor universitário. Eu só interpreto leis, constituições, porque a minha área, até algum titular de direito constitucional, é o direito constitucional. Então, a meu ver, efetivamente, com base numa delação premiada contra a jurisprudência, o próprio Gilmar Mendes, pelo que eu li nos jornais, e contra a própria legislação que proíbe prisão preventiva, eu tenho a impressão que o Supremo não só não considerou a lei do Congresso, como não considerou também a jurisprudência. Não entro no mérito, não sei exatamente o que é que eles teriam conversado, etc. Mas o que foi veiculado pelos jornais demonstra de que é uma mera presunção. E aquele grande desembargador, também um grande jurista, Mairovitch, declarou que ele foi preso com base exclusivamente em presunções, sem provas cabais. O que eu tenho sentido, e agora a última parte que eu queria trazer aos senhores, é o seguinte: durante a Constituição, quando nós vimos um regime de exceção, estava se fazendo toda a proteção. O artigo 5º, quase que metade do artigo 5º, é a garantia do cidadão perante o poder público, para não serem presos, para não serem, a fim de ter todos os tipos de garantia possível para exercer a cidadania numa democracia com liberdade. Tenho a impressão que, ultimamente, nós estamos tendo no Brasil uma fantástica banalização das prisões. Tudo leva à prisão provisória, tudo leva à prisão preventiva. E tem diversos aspectos negativos. Primeiro, fragiliza a democracia. Segundo, fragiliza o espírito da Constituição, que foi garantir o cidadão contra qualquer arbitrariedade do Estado. Terceiro, faz com que parte da população, como diz o Estado de São Paulo, de segunda-feira, vá ficando gradativamente contra o Supremo, que, apesar de constituído de grandes juristas e pessoas que eu respeito, a maioria deles tendo eu livros escritos com ele, com essa admiração permanente, a população vai ficando com essa banalização e que qualquer suspeita leva à prisão, se leva a considerar que o cidadão tem que ser encarcerado. Lembrando que o atentado violento ao Estado de Direito e golpe de Estado pressupõe o início. Por que decidimos liberar o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos... de um atentado. E sem Forças Armadas não poderia haver. De rigor, se houve este plano, que se foi produzido na delação premiada, esse plano de 3, 4, 5 cidadãos, jamais as Forças Armadas entrariam, segundo a minha experiência de professor da escola. E mais do que isso, tanto é verdade que não houve uma tentativa, só 2 anos depois que soube que eles tinham trocado telefonemas a respeito disso. Então, me parece uma questão assim de extrema gravidade, porque é um general de exército que foi preso por presunções suspeitas baseadas numa delação premiada, e é um momento de refletirmos bem se é esse o país que nós queremos, se é essa democracia que nós queremos. O que eu posso dizer com toda a tranquilidade, com 33 anos de lições sobre direito constitucional e consultor, que nunca houve risco de golpe de Estado no Brasil, eu continuo afirmando que tinha absoluta certeza que aqueles coronéis que ouviram as minhas modestas aulas de direito constitucional
jamais entrariam. E não tenho certeza. Eu não sei se ele fez o curso, o coronel Cid, porque eu tinha 130 e poucos coronéis, evidentemente, não se conhece o nome de todos, mas eu tenho certeza absoluta que as Forças Armadas, os altos comandos, por aquilo que eu sentia nas respostas daqueles coronéis, capitães de mar e guerra, coronéis da aeronáutica, eu sempre tinha um ou dois capitães de mar e guerra, um ou dois coronéis da aeronáutica, eles jamais fariam. Tanto é que não houve nem tentativa. Eu só soube dessas, pela delação premiada durante 2 anos. Nunca se teve a percepção de que poderia. Pois é, gente. Que coisa forte, hein? Muito forte o que esse jurista traz aí para nós. Muito forte mesmo. E deixa aqui sua opinião, hein? Deixa aqui sua opinião. Vamos continuar aqui com mais um giro interessante. Agora nós vamos lá para o Rogério Marinho. Rogério Marinho, fonte aqui, Itatiaia. Vamos ouvir aqui o senador Rogério Marinho, que também pega no pé do STF. Vamos lá. Senhor presidente, ilustres pares, eu tenho pensado muito a respeito do que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Quando dissemos, quando falamos, quando afirmamos que no Brasil existe Estado de Direito, significa, de uma forma muito clara, que existe uma Constituição e uma lei que necessariamente precisa cobertar o conjunto dos brasileiros, independente da sua cor, da sua filiação partidária, da sua religião, dos seus sentimentos. A lei deve ser boa para mim e para o meu adversário, para o meu inimigo. Essa é a lei. E esse é o império da lei. E isso significa, com todas as letras, Estado de Direito. Daqui a pouco, não demora muito, dia 15 de março de 2025, nós estaremos fazendo um aniversário importante no Brasil. Neste dia, nós estaremos comemorando 6 anos. Eu vou repetir, senhores, 6 anos do inquérito da fake news, do inquérito do fim do mundo, do inquérito que empoderou o ministro do Supremo Tribunal Federal para ser o xerife do Brasil, para relativizar direitos, para ultrapassar a Constituição, para sentir-se à vontade para instalar centenas de outros inquéritos sem permitir que os advogados daqueles que estão sendo denunciados tenham acesso ao inteiro teor para fazer as suas defesas. 6 anos. O Brasil vive um regime de exceção. E nós, que lemos os grandes jornais, que pretendem fazer a opinião pública do nosso país, assistimos um desfile incessante de editoriais, onde as críticas são feitas a respeito da longevidade desse estado permanente de excepcionalidade, como se eles não tivessem culpa. Porque na hora em que o inimigo, entre aspas, estava sendo atingido com seus direitos relativizados, tudo era possível. O que estava em jogo era, entre aspas, a democracia. As eleições aconteceram, a transição foi feita, vivemos em um outro momento, mas o estado de exceção permanece. Os poderes excepcionais continuam. E no dia 8 de janeiro, um ato bárbaro, deplorável, de depredação de prédios públicos, passou a ser denominado por 2 anos por essa mesma mídia como um golpe de Estado.
Sim, senhores, um golpe de Estado. Cidadãos foram presos de forma industrial. A sua culpa não foi individualizada como reza a lei. Se desprezou o instrumento do juiz natural. Se suprimiram instâncias e o STF, através desse instrumento de exceção, os julgou. E condenou pessoas sem antecedentes por atos que já haviam sido praticados anteriormente nesta mesma praça, neste mesmo lugar, por um espectro ideológico diferente e que tiveram outro tratamento, apenas de 12 a 17 anos de prisão, sob o argumento de que estávamos lidando com terroristas, que armados de bolas de gude, de bíblias, de bandeiras, velhos, crianças, pessoas sem líderes, sem armas, estavam querendo suprimir de forma violenta o Estado de Direito. Estavam querendo acabar com a democracia brasileira. Mas, pasmem, essa narrativa que durou 2 anos, de repente é posta por terra, eminente presidente. Porque na semana passada, nós assistimos à apresentação de um relatório da Polícia Federal que começa dizendo que havia uma elaborada inteligência militar para praticar um atentado, e essa elaborada inteligência militar contemplava uma ação em que um dos componentes da ação, sem veículos, de repente se viu obrigado a buscar um táxi e não conseguindo, teve que ir a pé de uma das superquadras de Brasília até o Pátio Brasil. E a partir desta narrativa nova, desse novo inquérito, o golpe não era mais 8 de janeiro. Por favor, preste atenção, o golpe agora é 15 de dezembro ou 12 de dezembro. Ora, e as pessoas que foram condenadas? E aqueles que foram condenados a 14, a 12, a 17 anos por pintar de batom uma estátua? Por terem a infelicidade de estarem na praça pública naquele momento? Ou por terem adentrado os prédios públicos e efetivamente depredado e devem ser responsabilizados? Sim, mas de acordo com a lei e não com a narrativa. De acordo com o rito legal e não com o estado de exceção. De acordo com a lei que deve nos acobertar a todos e não com uma tentativa clara de suprimir a vontade e a expressão de pelo menos metade da população brasileira que ousa pensar diferente. Meus senhores, é importante que venham a público explicar essa nova abordagem. Nós precisamos dizer aos órfãos de pais vivos que os seus parentes próximos, alguns exilados, impedidos de praticar a sua atividade laboral, impedidos de ter acesso às suas contas bancárias, mortos civilmente porque não podem se expressar. Precisamos dizer a essas pessoas que houve um equívoco, que houve um erro e que 8 de janeiro não era o golpe, era 15 de dezembro ou 12 de dezembro, 20 e tantos dias antes, eminentes senadores. Após a apresentação do relatório, 2 dias depois, nós assistimos um outro espetáculo. E parece que está banalizado no Brasil as arbitrariedades. O delator, sim, o delator, o coronel Cid, publicamente, fala que estava sendo coagido, dá uma entrevista ou vaza áudios, colocando a sua resignação, é publicado por uma revista de grande circulação, imediatamente é chamado para que possa reiterar as suas posições sobre pena de que os benefícios da sua delação não o acobertassem, nem tampouco a sua família. Sim, a sua família, a sua esposa, o seu pai. E olhem que coisa inusitada, que fato pitoresco que só acontece no nosso Brasil. Esse cidadão é chamado a depor no mesmo dia em que é anunciado um novo processo. Mas quando ele é chamado a depor na Polícia Federal, senhores,
A polícia diz a ele, e publiciza, porque sai nos jornais o vazamento seletivo, que caso ele não corrobore